Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa Casa Espírita. Antes de iniciarmos o trabalho aqui desta noite, eu gostaria de dar alguns recados. Deixa eu virar a câmera, que acho que está filmando. O primeiro deles é que a casa está disponibilizando um curso básico que começa no dia 28 de julho, das 14 horas às 15h30. Então não precisa se inscrever, apenas ter mais que 18 anos. Realmente é um curso bem interessante, porque aprendemos aspectos e nuances do Espiritismo que muitas vezes nós desconhecemos, né, de uma forma mais profunda, como o que é reencarnação, o que é perispírito, né, o que é o livre-arbítrio. Então são temas que o Espiritismo tratou com uma certa profundidade e que realmente vale a pena ser estudado aqui na nossa Casa Espírita, né? Então fica o convite a todos aqui, para você presencial e também para o pessoal que está online, né? Para que venham aqui a partir do dia 28 de julho às 14 horas. Por falar nisso, eu gostaria de contar para vocês uma coisa que assim, eu estou muito feliz de estar aqui presencial, né? Temos aqui uma assistida que está conosco aqui. A casa ainda não está conseguindo atingir o limite máximo de pessoas, então você que queira vir presencial, que não se inscreveu antes, pode comparecer aqui, que a gente está conseguindo receber todos de uma forma muito cuidadosa, né? De uma forma bem tranquila. Os espaços aqui das cadeiras estão enormes, né? E, enfim, e é uma alegria ter voltado a casa depois de tanto tempo. E acho que para os assistidos também é muito importante voltar a casa, né? É muito importante porque aqui, a hora que eu entrei aqui, eu senti ao mesmo tempo um misto de saudade, um misto de acolhida, né? Senti assim que realmente senti a presença de Jesus, a presença da bondade aqui dentro. Então, quero compartilhar esse sentimento com vocês e convido a todos, porque realmente é muito diferente quando a gente está presencial e quando a gente está online. Hoje, assim, me deu uma imensa alegria de retornar à casa, a casa que me recebeu há anos atrás, né? E assim, para mim é muito gratificante estar aqui de volta. Então, eu vou aqui reforçar o convite a todos para que venham presencialmente, que realmente nada substitui aqui o carinho, o contato que a gente tem com as pessoas e principalmente o passe magnético que é feito aqui presencialmente. Também gostaria de falar que a evangelização infantil também está voltando, né, a partir de sábado às 9 horas. E também temos a pré-mocidade que acontece também às 16 horas de sábado. Né? Então fica o convite desses 3 trabalhos aqui para vocês. E aí eu quero começar, vou falar o tema da nossa preleção, mas antes de falar o tema, vamos então aqui nos harmonizando, vamos nos sintonizando com o plano espiritual aqui presente, vamos deixando nos envolver nesta sintonia, com muita alegria, com muita tranquilidade, serenidade. Que esta calma que nos envolve chegue até nossos corações, até as nossas mentes. E nesta forma, tranquila e serena, vamos chegando até nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos reunidos esta noite em nome de Jesus. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e vamos pedindo a ela que nos envolva com seu manto azul de luz, que derrame sobre nós todo o seu amor, amabilidade, doçura, que toque nossos corações, e vamos pedindo a ela que nos leve até Jesus, nosso Mestre, e diante do nosso Mestre, com muita alegria, vamos agradecendo a Ele a sua estada aqui conosco, agradecendo a Ele o exemplo que nos deixou,
vivenciando o amor em todas as oportunidades que teve. Vamos agradecendo a Ele o carinho que tem por cada um de nós. E principalmente por ser ainda o grande impulsionador do desenvolvimento dos seres humanos. A Ti, querido Mestre, humildemente pedimos que nos leve até Deus Criador. E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos juntos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre, graças a Deus. Então, boa noite a todos, presentes, ausentes, online, plano espiritual. A preleção dessa noite é: ajuda-te e o céu te ajudará. Reforma íntima, processo de cura definitiva, a busca da perfeição. E se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 1 a 11, que é o título do capítulo: Buscai e achareis. E aí eu começo, sempre quando eu faço essa preleção, eu gosto de começar com uma pergunta que Kardec fez aos espíritos e que está no Livro dos Espíritos, que para mim talvez é uma das perguntas mais importantes que eles nos respondem, que é a pergunta 919. Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Ao que os espíritos respondem a Kardec: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Então, eu começo a preleção falando sobre reforma íntima. Né? O que é a reforma íntima? Quando a gente fala reforma íntima, e o que tem isso a ver com conhece-te a ti mesmo? Né? A reforma íntima, como é um processo, né? A gente fala que é um processo iniciático. Quem adentra a casa espírita e escuta falar sobre reforma íntima, falamos que é um processo iniciático. E por que ele é um processo iniciático? Né? Como todo processo, ela tem início, meio e fim. E é um processo iniciático. Por que a gente fala que é um processo iniciático? Porque ela surge dentro de nós na forma de uma coisa que incomoda. Às vezes a gente sente alguma coisa dentro de nós diante de uma situação. Por exemplo, antigamente eu olhava para uma pessoa, né? Uma pessoa que de repente estava vivendo numa situação de rua, e eu era assim, não olhava muito, enxergava ela, né? De repente o meu coração começa a ser tocado. Eu olho para aquela pessoa com situação de rua com piedade, querendo fazer alguma coisa na medida das minhas limitações, que seja dar um sanduíche, pagar um lanche, pagar um café, dar um cobertor, coisas que está... E o que é isso? Isso é uma coisa que começou dentro de nós, porque até então, dentro de cada um de nós existia o materialismo puro. Então os problemas dos outros não eram meus. Nunca os problemas dos outros me incomodavam, né? O que valia, né, era o quê? Era o meu problema, era o eu, né? Então a gente tinha o eu muito forte. E aí de repente você começa a olhar para os outros, você começa a ter empatia pelos outros, você começa a entender que a dor do outro também é sua dor, né? Que a dor de uma mãe que perde um filho, para quem tem um filho, também é a dor também daquela mãe. Ela está num misto, né, de junção espiritual com aquela mulher que perdeu o filho muito grande. Isso se chama empatia, a gente se coloca no lugar da pessoa. E aí começa então um processo que é uma reforma dentro de nós mesmos. E o que isso tem a ver com conhece-te a ti mesmo, que os espíritos já falam? Apenas nos conhecendo é que nós conseguimos dar o passo adiante na busca aqui, né, da perfeição. E por que isso?
né? Porque, não sei se todos sabem, mas qual que é o objetivo do espírito, né? O objetivo do espírito, quando ele começa como centelha e termina a evolução dele plena, qual que é o objetivo dele? Realmente evoluir. Estamos aqui para evoluir. As reencarnações nada mais são do que várias etapas do nosso processo evolutivo. Por isso que a gente vem e volta. E conforme a gente vem, a gente ganha aptidões que realmente nos vão deixar mais capazes de ir para outra reencarnação e não recair em alguns defeitos que tínhamos, em alguns vícios que tínhamos. Então a gente sempre vem, ganha alguma coisa e daqui a gente leva alguma coisa. Então esse é um processo, esse processo que se inicia como? Né? Se inicia com esse toque do coração, se inicia com eu sentindo que dentro de mim algo está me incomodando e que a matéria só não é mais eficiente, não me toca mais a vida, apenas a matéria. E aí o espírito busca então sempre a felicidade, né? O que é essa busca da felicidade do espírito? A busca da felicidade é justamente o que? É a perfeição, e a perfeição que eu digo é a perfeição restrita, porque pleno, perfeito mesmo, só Deus, né? Então, como só Deus, qual é a perfeição que o espírito busca? A perfeição que o espírito busca é retirar de dentro de si quaisquer sentimentos que não sejam condizentes com a lei do amor, aqueles sentimentos que não são condizentes com a caridade, sentimentos como ódio, egoísmo, inveja, rancor. Então, uma vez que estivermos libertos de todos esses sentimentos, chegamos então na perfeição plena do espírito. Então esse é o caminho que a gente tem que buscar, esse é o caminho que o espírito busca. Sempre o espírito está buscando esse caminho. E a felicidade do espírito é quando ele atingir então esse final, né? Quando ele estiver realmente no estágio, que a gente fala que chama-se esfera crística, né? Por isso que Jesus, que é o Cristo, ele veio dessa esfera crística, né? Já estava num estágio de depuração de todos os sentimentos dele, tão avançado, né, que ele já estava nessa esfera espiritual. E aí, e por que a gente fala que é uma cura definitiva, a reforma íntima? Porque é o único meio que faz com que você se conheça. Quaisquer outras ferramentas podem ser, que a gente fala, pode ser o quê? Ela pode atacar o efeito, mas ela não ataca a causa do problema. Qualquer coisa que... quaisquer outras, né? Sei lá, enfim, quaisquer outras coisas que sejam colocadas aí, como se você orar 10 vezes, você vai se libertar, ou enfim, qualquer dessas coisas aí que são colocadas, elas não são eficazes, justamente por quê? Porque elas atacam o efeito, mas ela não ataca a causa, ela não ataca aquele problema que está dentro de nós, ela não ataca aquele egoísmo, ela não ataca os mecanismos que fazem com que esse egoísmo ele se desenvolva. E como que a gente descobre? Olhando, tá? Observando o que me faz ser egoísta, né? E aí você começa a se observar o que me faz falar mal dos outros. Aí você começa a observar, por que eu falo mal dos outros? Por que eu tenho esse... É um hábito isso que eu tenho? Por que é isso? Por que eu ganho em troca? Né? Será que eu sou feliz fazendo isso? E aí quando você começa a se observar e se queixa, e por que eu faço isso? Será que eu faço isso porque eu estou numa roda de pessoas e de repente as pessoas começam a falar de alguém e eu acho que se eu não falar também eu não vou fazer parte daquele círculo? Né? Será que é isso? Ou será que de repente estou falando mal de alguém e aí de repente eu nem acho aquilo daquela pessoa, né? Mas acabo falando? Então, a gente tem que fazer diariamente observações. Santo Agostinho tinha um método que ele usava para ele, que ele fazia o seguinte: quando ele se deitava à noite, ele repassava o dia dele inteiro, desde a hora que ele acordou até a hora que ele ia se deitar, para ver se ele tinha feito alguma coisa contrária às leis de Deus. E se ele tivesse feito, ele anotava e tentava então melhorar naquele aspecto. Então eu acho que assim, as pessoas, né, a gente precisa começar a se observar, né? Porque não é à toa que a gente fala, né, que a gente tem, a natureza sabe, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então assim, muitas vezes a gente precisa ouvir muito mais do que falar, prestar atenção, né? Então isso tudo está aí ao nosso alcance. Para quê? Para que a gente comece então a nos conhecer, né? E isso é muito importante. Por quê?
Tem uma outra pergunta aqui, 909 do Livro dos Espíritos, que eu também gosto muito, que ele fala assim, Kardec pergunta, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E é o que os Espíritos respondem, sim, e às vezes com pouco esforço, o que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam, né? Então Kardec fala, tá aí ao nosso alcance a gente mudar, né? A mudança está sempre ao nosso alcance. Chico falava uma frase, né, que eu acho fantástica, que ele fala várias coisas, né, e no final ele termina assim, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, né? Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Então assim, a mudança está sempre aí, está sempre ao nosso alcance, né? E aí tem uma parte aqui da preleção que fala que ajuda-te e o céu te ajudará, né? Então, qual a forma mais eficaz da gente pedir ajuda, né? É através da oração. Quando a gente ora para Deus, né, de forma sincera, de forma humilde, então com certeza essa ajuda nos chega. E essa ajuda nos chega como? Muitas vezes através de intuição. Às vezes eu tô com aquilo, sei lá, tô com um problema, de repente me chega na cabeça, poxa, Ana, por que você não faz isso? O que é isso, né? É a resposta à nossa oração. E aí, a oração é a ferramenta para a gente concretizar essa ajuda que o plano espiritual nos quer dar, né? Então, ela feita de uma forma sincera, de uma forma humilde, ela atinge esferas inimagináveis. E aí, olha aí o que os espíritos falam para a gente, eles dão um alerta, mas não adianta pedir a coisa específica, né? Não adianta você ter um problema e falar, eu quero que vocês resolvam o meu problema, quero que, resolva o meu problema financeiro, resolva o meu problema do emprego, preciso arrumar emprego. Olha o que eles falam pra gente. Os espíritos nos falam, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Caso contrário, de nada adiantará tuas palavras. O que eles querem dizer com isso, com esses recados, né? Quando ele fala para a gente, pede força para resistir ao mal. Então, a gente tem que pedir o quê? Né? A gente não pode pedir a coisa específica, porque a gente precisa ter a nossa força de vontade. Na evangelização infantil, eu adoro essa historinha, né? Adoro para as crianças, e essas crianças captam essa historinha super, né, de primeira, que era o José, que era muito pobre e queria ganhar na loteria. Então o José toda noite pedia para o anjo da guarda, pedia que ele queria ganhar na loteria para ajudar a família muito pobre, eles precisavam, né, e se eles ganhassem na loteria. E aí um belo dia o anjo da guarda dele vem em sonho e fala, José, tudo bem que vocês querem ganhar na loteria, mas vocês precisam comprar o bilhete, né? Então, o que é essa historinha? A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa pedir, né, se a gente quer algo, qual é a nossa contrapartida? O que a gente está fazendo para conseguir esse algo? Se eu quero arrumar um emprego, por exemplo, eu estou mandando currículo, eu estou indo em todo lugar para saber, né, na internet, ou enfim, ou locais de, né, agências, enfim, que tem. Eu estou fazendo isso, eu estou só rezando toda noite pedindo para eles me ajudarem, né? Se eu quero passar de ano num determinado curso, eu estou fazendo a minha parte, eu estou estudando, né? Ou eu estou querendo só apenas que os professores me deem nota, tal, mas eu não estou fazendo a minha parte. Então, o que os Espíritos falam para a gente é isso, né? Ajuda-te que o céu vai te ajudar. Então, vamos fazer a nossa parte, que os Espíritos, com certeza, eles fazem a parte deles, né? Mas fazermos como? Com fé, humildade, como eles nos falam aqui, né? E principalmente com perseverança. Então, essa mensagem aqui que eles vieram nos dar essa noite. E aí eu termino aqui falando o seguinte até, né? Coisas que também nos ajudam a evoluir, né? Hoje em dia temos aí uma leitura vastíssima espírita, aconselho todos a lerem, né? Os livros psicografados por Chico, né? Temos aí o nosso querido, que ainda está vivo, Divaldo Franco, os livros também que a Joana de Ângeles psicografa para ele, com histórias belíssimas, com ensinamentos belíssimos. Então isso nos ajuda muito. E eu falo que a coisa que a gente tem mais escassa, né, que mais nos falta hoje em dia é o tempo,
A gente não tem tempo para nada, às vezes não tem tempo nem de vir ao centro, mas ao mesmo tempo, temos tempo para ficar discutindo em redes sociais, temos tempo para ficar falando da vida alheia, temos tempo para ficar concentrando-se, em notícias pouco evoluídas, então a gente se concentra. E o que a gente pode fazer em contrapartida? A gente pode aproveitar esse tempo que é gasto nessas coisas com tempo para conosco, para a nossa edificação, para a nossa edificação moral. Enfim, que eu digo através de ajuda ao próximo, não estou dizendo só para a gente ler coisas espíritas, não, vamos ajudar o próximo, vamos ver aí que a gente pode se doar, para doar um tempinho aí, para alguma instituição, para alguém que precise, fazer um prato de sopa, fazer uma comida, fazer alguma coisa, o que dá para a gente fazer, o que está ao nosso alcance, Então, essa é a proposta de Jesus, Jesus nunca ficou parado. O grande diferencial de Jesus é que ele, entre todos os rabinos da época dele, porque ele também era rabino, o grande diferencial dele foi que ele vivenciou todos os ensinamentos dele. Enquanto os outros só pregavam, abriam aquela Torá imensa e ficavam só falando o que Deus falava, o que agradava a Deus, o que não agradava a Deus, Jesus ia até as pessoas que precisavam. Jesus estendia as mãos aos necessitados, Jesus dava esperança para aquelas pessoas que não tinham esperança. Jesus vivenciou todo o ensinamento que ele deu. Então, eu acho que o que fica para nós, o legado de Jesus, é exatamente o exemplo. Paulo falava que a caridade é ação em movimento. Então, a nossa caridade não pode ficar restrita só dentro de nós, ela precisa ser colocada em movimento. Tem várias pessoas que estão aí precisando da nossa ajuda, e os espíritas têm essa missão. Se nós somos espíritas, nós temos a missão de ajudar ao próximo, independente de quem quer que seja, até nosso próximo, muitas vezes aqui na casa espírita. Termino aqui a preleção, agradeço a presença essa noite, agradeço a presença de vocês aqui no online e espero revê-los aqui na próxima semana. Convido a todos a vir presencialmente, porque reforço, nada é como estarmos juntos aqui presencialmente. Agradeço a todos e nos vemos aqui semana que vem. Vamos terminar que eu preciso vibrar, gente? Eu termino com as vibrações. E vamos então reunindo tudo o que temos de melhor de dentro de nós na forma de vibrações. E vamos vibrando por todo o universo, por todos os planetas, em especial o planeta Terra, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando por aqueles irmãos que se encontram acamados em leitos de hospitais, casas de saúde, manicômios, presídios, asilos, orfanatos, bem como pelos seus familiares e amigos que sofrem vê-los nessa situação. Vamos vibrando por aqueles irmãos que desencarnaram, bem como pelos seus familiares e amigos, pedindo ao plano espiritual que dê força e sustentação àquelas pessoas que aqui ficaram e que tanto sofrem a ausência do ente querido. Vamos vibrando por esse centro espírita, esta casa que nos acolhe e nos dá a oportunidade de ensino e evolução espiritual. Vamos vibrando por todos os seus trabalhadores assistidos, aqueles que frequentam aqui a casa presencial e aqueles que nos estão assistindo online. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que um raio da Tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, nos dando força e bom ânimo para passarmos juntos e transcorrermos juntos em paz e calma mais uma semana. Graças a Deus.